Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo a descrição de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Graças a Deus. Mateus 7, versos 24. 29. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, vamos ler como nós somos costumados a ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Temos orado. Deus abençoe os irmãos. Tomem os assentos, por favor. Meus amados, dou graças a Deus por estarmos nesta noite reunidos mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome e termos esta grande oportunidade de estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por sua bondade, por sua fidelidade e por seus cuidados, que têm sido constantes em favor de nossas vidas. Meu entendimento é que Deus tem cuidado de todos nós. Por isto nós o louvamos, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. É bom estar na casa do Senhor, encontrar os irmãos, e saber que os irmãos estão firmes, servindo ao Senhor Jesus. Nossa oração tem sido para que Deus abençoe os irmãos. Depois de alguns dias que estive ausente, devido às viagens, tenho a oportunidade de estar com os irmãos hoje, e ainda nesta quinta-feira. Já na sexta-feira os irmãos sabem que estarei viajando, se Deus assim permitir, e esta for a sua vontade. Estarei retornando no dia 10 de junho. Peço aos irmãos que tenham orado, continue orando para que Deus continue a guardar minha vida, levando-me e trazendo-me em paz, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui, irmãos, pois estive na oração de sexta-feira, mas nem todos os irmãos puderam estar. Eu quero deixar a paz do Senhor, do pastor Washington, sua esposa, irmã Adriana, o filho William, e a igreja do Senhor que está em Neure. Todos aqueles irmãos enviaram a paz do Senhor para os irmãos. Inclusive o irmão Márcio, que lá pude vê-lo, ele me pediu por algumas vezes que transmitisse a paz do Senhor aos irmãos. Também o pastor Juscelio, sua esposa, a irmã Fabiana, seus filhos, enviam a paz do Senhor aos irmãos, e os irmãos de Clones estão lá servindo ao Senhor. Irmão Eduardo, que está na Irlanda do Sul, no momento os irmãos sabem que ele não congrega conosco, mas a igreja onde estive pregando no sábado à noite, no domingo à noite, em Atilone, ele e irmã Thalita enviaram também a paz do Senhor para todos os irmãos. Pretendem vir nos visitar, Deus assim permitindo, mas estão bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, estive com o pastor Rodrigo também neste final de semana, em uma pequena festividade que eles promoveram, tendo em vista os 7 anos da Igreja do Senhor na região do Algarve. E no sábado à noite participamos de um culto com o pastor Rodrigo, lá em Messines, e no domingo em Portimão. Em ambos os cultos, Deus se fez presente
operando de uma forma gloriosa. Pastor Rodrigo, irmã Lais, o Esdras e todos os irmãos enviaram a paz do Senhor a todos vocês. No sábado à noite, 2 pessoas confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E também em Neure, um casal que vinha sendo trabalhado pelo pastor Washington. Na segunda-feira, na segunda-feira após o culto, pediram uma visita. Estive lá com o pastor Washington na terça-feira pela manhã. E eles aceitaram a Jesus entre lágrimas, graças a Deus. Vieram para o Senhor Jesus. Orem por eles, precisam de nossas orações. Meus queridos, nós vamos voltar então para o estudo da palavra de Deus, mas enquanto eu estou me lembrando, o pastor Pedro Rosa, ele teve que viajar rapidamente para o Brasil, porque a mãe dele não está bem de saúde. Ela estava hospitalizada e deveria sair agora à tarde, de uma hora para outra. Ele passou um susto e teve que ir para o Brasil. Falei com ele no decorrer do dia, ele enviou a paz do Senhor aos irmãos, mas pediu encarecidamente à igreja para que orasse por sua mãe, não esquecesse dela em vossas orações. E houve um pequeno problema na data do congresso. Eu conversei com o pastor Pedro Rosa para o segundo final de semana de junho, e ele entendeu o segundo domingo de junho. O primeiro domingo é dia 1º do mês de junho, e ele já comprou as passagens para este segundo final de semana, que seria os dias 6, 7 e 8. Mas amanhã nós vamos tratar desta questão com ele. Todavia, só quero que os irmãos orem para que Deus nos ajude a organizarmos esta situação, mas o congresso permanece marcado para os dias 13 e 14 de junho. É esta mesmo a nossa data. Orem para que Deus abençoe, que consigamos organizar isto amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, amados, em nome do Senhor. Vamos voltar ao estudo da palavra de Deus. Nós estamos com poucas pessoas, mas estamos na casa do Senhor. Deus está aqui e vai falar conosco mais uma vez, como sempre Ele tem feito. Também agradeço os irmãos que estiveram cooperando aí nos trabalhos, quando de minha ausência. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Continue congregando, servindo ao Senhor. Jesus pode voltar a qualquer momento, e será bom que se Ele voltar, estejamos apercebidos à espera de sua volta gloriosa. Estamos falando, irmãos, para finalizarmos o que temos falado com os irmãos sobre a questão do reino de Deus, o que é prioridade dentro do reino de Deus. Já estudamos isto, portanto, praticamente tudo com os irmãos. Quando digo tudo, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, pois jamais poderia esgotar o assunto. Mas, nesta noite, penso que terminarei, portanto, esta parte. Quando retornar do Brasil, nós já vamos entrar em outra parte do estudo. Estamos falando com os irmãos que, na visão deste reino, nós não devemos viver adiando as coisas, deixando para o dia de amanhã. O correto é entendermos que o dia de hoje Deus tem dado a nós, para que façamos aquilo que é necessário fazer. Não haverá nenhum problema em recordarmos o que já fizemos para Deus dentro do seu reino, desde que tenhamos disposição para desenvolver nossos talentos, pois ainda há muito mais que poderemos fazer em prol do reino do Senhor nosso Deus. O grande problema aqui será se estivermos presos no passado. Lembro de ter dito aos irmãos que nessa esfera do desejo, dessa vontade que temos de desenvolver nossos talentos para melhor servirmos ao Senhor, prestarmos um trabalho maior ao reino do nosso Deus para a glória do seu santo nome, eu deverei, portanto, você, nós devemos ter disposição, pois isto nem sempre terá a ver com capacidade. É bom que aguardemos isto, mas necessário é que tenhamos disposição para fazermos, pois o próprio Deus, Ele nos capacitará mediante o desenvolvimento do trabalho. Deus seja louvado por isto. Não podemos, irmãos, viver presos ao passado. Já falamos sobre isso na última semana que estive com os irmãos, na terça-feira, analisando a questão dos heróis da fé e lembrando aos irmãos que nós também podemos fazer para Deus, se deixarmos como eles os embaraços e os pecados que tão de perto nos rodeia,
e tivermos, portanto, a disposição para corrermos a carreira que a nós também está proposta. A deles foram concluídas. Agora é necessário que cada um de nós estejamos correndo a nossa carreira e venhamos concluí-la para a glória do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, nós vamos meditar nisto a partir de aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, mesmo no capítulo onde lemos para a abertura da palavra. Capítulo 7 de Mateus, versículo de número 7. Graças a Deus. Mateus 7, versículo de número 7. Amém? Estarei lendo para os irmãos, me ajude acompanhando-me na sua Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Graças a Deus. A continuidade deste terço, deste versículo, ele vai nos mostrar que se nós entrarmos por esta porta, por este caminho, claro que nós seremos ouvidos por Deus, nós encontraremos aquilo que nós queremos ou que estamos buscando, e o que nós pedirmos ao Senhor nosso Deus, por sua bondade e graça, Ele nos dará. Fica claro para nós aqui a importância da oração. A princípio não é esta questão que queremos discutir com os irmãos, mas fica claro, vamos extrair esta lição, porque percebe-se que quanto mais nós necessitamos de orar, em escala geral, isto com raríssimas exceções, mas quanto mais nós precisamos de orar, a verdade é que menos nós oramos e, lamentavelmente, nós começamos a enfiar os pés pelas mãos. Daí algumas coisas não funcionarem, logo em situações, em certas situações, nós cansarmos, em algumas situações pessoas decepcionarem, em algumas situações algumas pessoas prostrarem por completo, porque falta esta disciplina da oração. Para quem estuda sabe que Jesus está falando sobre os níveis da oração. Isto é necessário. Jesus começa dizendo sobre pedir, sobre buscar, que exige algo mais intenso da nossa parte, e depois bater. Significa dizer a perseverança do indivíduo em busca de algo, principalmente, irmãos, se ele puder fundamentar isto na promessa de Deus para a sua vida. Ele poderá mesmo bater na porta, porque Deus lhe fizera uma promessa e Deus é fiel para cumprir esta promessa. Deus seja para sempre louvado. Porém, o que quero falar com os irmãos, registrar na parte já final deste estudo, ou desta parte do estudo, é que, na visão deste reino, temos que ser preparados para entendermos, nós precisamos saber, temos que ter o preparo para conseguirmos entender que tudo custa, nada nos é dado de mão beijada. Há uma expressão que nós como cristãos usamos muito: há um preço que se paga. Todo preço, irmãos, ele foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Todavia, nós não podemos ignorar o caminho que Deus usa para colocar algumas coisas nas nossas mãos. Nós não podemos ignorar o percurso deste caminho, o processo. Eu falei lá em Atilone, porque a palavra era propícia a isto, que Deus, Ele prepara o ser humano, Ele se vale do ser humano. Ele não despreza as habilidades naturais de um homem, de uma mulher. A Bíblia vai nos mostrar Deus usando estas coisas, mas elas não são suficientes dentro do reino do Senhor nosso Deus. Uma prova bem clara é Moisés, uma prova bem clara para isto, os irmãos bem sabem, é Paulo, que não mediante a toda a sua bagagem que ele tinha, ser o que ele era, ele teve que estar a sós com o Senhor, aprender dele para depois dizer: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aí por diante. Não é essa a questão. Mas a igreja precisa saber
que dentro deste reino, a visão de Deus é nos levar ao entendimento que tudo nos custa. Não significa, irmãos, que nós vamos alcançar as coisas de Deus como se fossem coisas que não têm nenhum valor. Algumas pessoas que desenham isto, eles pintam esse quadro, já configuraram isto na sua mente. Desavisados, eles estão vivendo assim. E infelizmente, quando isto não se processa da forma como deveria processar, no entendimento dele, na vida dele, ele vai, na verdade, perder o seu ânimo, ele vai desfalecer. Nós temos promessas de Deus para nós, irmãos. Queira Deus que elas se cumpram nesse ano. Mas esse ano poderá terminar sem que tais promessas se cumpram, se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, entendendo esse percurso, entendendo esse caminho que nós devemos passar por ele. Nós vamos começar o ano de 2014 agradecidos a Deus e sabendo que se não houve em 2014, haverá no ano de 2015. Se não houver no de 2015, 2016. O certo é que Deus é poderoso para fazer a sua promessa cumprir. Ninguém nos demoverá ou vai nos remover desta posição que nós temos pela palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, o reino de Deus, ele quer nos levar a termos este entendimento. Eu analiso, eu penso, já falei uma série de vezes, mas vale lembrar aqui a vida daquele homem que dizem ter sido, ele foi conhecido como apóstolo da oração, homem que orava e Deus ouvia ele. A história diz que ele orou algumas vezes e Deus respondeu imediatamente. E essas algumas vezes que foram registradas, passou de 1000, que Deus respondeu imediatamente. E alguém impressionado perguntou a ele, por que do êxito, orar ao Senhor e Deus responder imediatamente? Ele falou, isso aconteceu comigo inúmeras vezes, mas também eu devo dizer a vocês, que eu tenho orado para 2 filhos de um amigo meu, se eu não estou equivocado, parece que ele falou que havia mais de 50 anos, que ele estava orando para que Jesus salvasse os dois ainda não eram salvos. Ou seja, esses filhos do amigo já estavam bem velhinhos, já estava quase para morrer. Aí imagine, irmãos, a idade, por se há 50 anos ele estava orando, imagine a idade desse homem, mas ele estava no mesmo propósito, sabendo que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Os anos estão passando, afinal de contas passaram décadas, mas ele é sabedor que Deus pode fazer a obra. Deus seja para sempre louvado. Portanto, Deus quer que nós compreendamos que as coisas custam. Dentro deste reino, não nos é dado os valores do reino, as coisas que Deus tem para nós, com piscar de olhos, com estalar do dedo. Não é dado para nós, irmãos, olhe para cá, não é dado para nós com um pulinho. Não é dado para nós, não fica contrariado não, com esses 10 minutos de oração que você tem costume de fazer. Isso não acontece assim, com esse jejum casual de quando em vez. Isso não acontece assim, com essa questão de fazer coisas para Deus quando dá certo. O reino de Deus prepara o homem, o ser humano, para viver uma vida ativa e não passiva. Nós precisamos viver ativamente dentro do reino de Deus, participar dele, viver toda a intensidade do reino de Deus, querer conhecer o que existe dentro do reino de Deus. E em certos aspectos, não me entenda mal, porque eu não estou extrapolando, sei que terreno estou pisando, e você sabe o que eu quero dizer, não sou exagerado, preste atenção, em certos aspectos, nos apropriarmos daquilo que Deus tem para que nós nos apropriemos, para melhor servirmos ao Senhor. Olha para cá, nós somos admiradores de Billy Graham, nós somos admiradores de John Wesley, nós somos admiradores de Finney. Vamos ficar só na admiração? Esses homens eram naturais. Deus mudou. O contexto pode ser outro, mas a igreja de Cristo permanece. Deus pode usar poderosamente a sua vida. Deus pode usar poderosamente a minha vida. Por que Deus não poderá usar a um de nós?
Nós ficamos só na base da admiração. Nós lemos e devemos ler, mas que esta leitura venha tomar vida dentro de nós, nos impulsionar para fazermos algo para Deus. Irmãos, precisamos marcar a nossa geração. Eu não sou exagerado não, isso é desejo da minha alma, de ver uma igreja verdadeira mesmo, uma igreja que viva o reino de Deus. Nós precisamos marcar a nossa geração. As pessoas que nos cercam precisam sentir Deus através da nossa vida. Aqueles que estão atribulados, eles precisam sentir a paz de Deus através do nosso viver. Aqueles que estão sedentos, eles precisam matar a sede espiritual através da presença de Jesus na sua vida. Esses que estão famintos por aí, precisam matar a sua fome espiritual através da presença de Jesus na sua vida. Uma igreja marcante numa sociedade, no meio que ela vive. Viver o reino de Deus como deve viver é influenciar e não receber influência. É ter capacidade para transmitir e não estar recebendo aquilo que nós não devemos receber. Que só traz prejuízo para nós, que só impede-nos de servirmos ao Senhor como poderíamos servir. Deus quer que nós o sirvamos, irmãos, como o reino de Deus exige ou requer de cada um de nós. Esta viagem que eu fiz agora, a esposa do pastor, o pastor Valtelô, ela contou um testemunho, irmãos, que eu me maravilhei no testemunho. Pronto, os irmãos sabem, né? Aconteceu, foi com ela, então eu nunca conseguirei contar da forma como ela contou. E quando ela contou, eu me transportei para aquela época dos testemunhos dentro da igreja, devido a operações extraordinárias de Deus, que a gente via essas coisas acontecer. Afinal de contas, irmãos, eu completei 40 anos e eu nasci em um lar cristão. Eu via os cultos onde as pessoas testemunhavam, e não se tratava de conversa, balela. Era algo concreto, real, operação direta de Deus no meio da igreja. E aquela senhora estava sentada na cozinha dela, irmão Eduardo, irmã Thalita, e ela contou-nos sobre a sua conversão, uma coisa extraordinária, fabulosa, coisa gloriosa. Eu ouvia ela, mas parece que eu estava fora dali. E eu não consigo contar da forma como ela contou. Mas eu percebi que essas coisas acontecem quando a igreja está vivendo de fato o reino de Deus, na proporção que é o reino de Deus, quando nós nos apropriamos do que o reino de Deus tem para que nós nos apropriemos. Irmãos, não é certo o inferno dar um passo para cá e nós recuarmos. O certo é darmos um passo e o inferno recuar. Deus quer que exista igreja desta qualidade, desta natureza, porque Deus pode perfeitamente fazer isto através de nós, através da sua vida, através da minha vida, através de todos nós, para a glória do nome do Senhor. Ela dizia para mim que estava grávida, já a sua segunda gravidez. O primeiro menino era ainda pequeno, o marido extremamente ignorante. Qual razão ela não me dissera? E o homem hoje é pastor, graças a Deus. Qual razão ela não me disse? Mas segundo ela, havia dentro do coração dela uma insatisfação, um incontentamento, havia dentro do coração dela uma amargura, algo tão terrível, que ela chegou ao ponto de planejar o seu próprio suicídio e a morte do filho, com a ausência do marido dentro de casa. Concluiu que iria fazer isso, porque não suportava mais viver naquela situação. Não conhecia uma igreja cristã, ninguém nunca havia pregado a Jesus Cristo para ela. E mesmo morando em Goiânia, uma capital, mas isso há muitos anos atrás, logo os irmãos sabem que a igreja ainda não era tão conhecida como hoje é, mas a igreja não era tão conhecida, mas ela vivia o que é de fato a igreja. E aí o que aconteceu? Ela planejou tirar a vida no dia de amanhã, digamos. No dia de hoje ela planejou para o dia de amanhã. Estabeleceu tudo. Amanhã ele está fora. E o fulano, havia um menino, um rapazinho, que levava, segundo ela, o almoço para o marido. E ela falou, eu não deixo ele. Ela amava extremamente o marido. Eu não deixo ele sem o almoço. Na hora que o fulano vir pegar a comida dele para levar onde ele está, aí ela estava pronta. Tirarei a vida e depois vou tirar a vida do menino e depois tirar a minha própria vida. Era a conclusão dela que ia fazer isso. Isso estava dentro do coração dela. Bom, o dia amanheceu. Quando amanheceu o dia, o rapazinho chegou, aquele rapazinho que levava sempre a comida para o marido dela,
chegou lá e falou para ela assim: ó, dona Rose, o nome dela é Rose, dona Rose, eu vim aqui dizer para a senhora que eu vim mais cedo porque hoje eu não posso levar a comida para o Valtelô. E ela falou: por que você não pode levar? Porque não posso, a escola me avisou de última hora que eu tenho um teste, eu tenho uma prova e eu já estou atrasado, eu tenho que me preparar, eu já devia estar preparando e eu vou estudar. E lutaram com ela, com o menino: não vai, não faça isso. Vou sim, eu tenho que estudar. E é assim, dona Rosa, só sabe que não é maldade. A senhora sempre precisou, levei, mas hoje de jeito nenhum. Já era as mãos de Deus estendidas em favor daquela mulher. Menino não foi, ela disse que escumou a boca de xingar, xingou aquele menino, falou tanta coisa e falou: agora eu tenho que levar. Pronto, colocou o negócio na farinha, colocou farinha na sopa. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que levar a comida para o Valtelô. Pois ela amava muito o marido, segundo ela. E disse: eu vou levar então a comida. Entrou no ônibus, o que nós chamamos de caminhonete, né? Fez a comida. Quando ela entrou no ônibus, sentou na cadeira com a criança, uma senhora entrou dentro do autocarro e sentou ao seu lado. E aquela senhora sentou ao lado dela e já lhe cumprimentou: oi, tudo bem? E ela disse: tudo bem, mas revoltada com a vida. E a mulher olhou para ela e falou assim: a senhora já foi a alguma igreja de crente? Ela falou: não, nunca fui, só devia ir. Aí ela falou: por que eu devia ir a uma igreja de crente? Porque Jesus me mandou aqui dizer para a senhora. Olha, irmãos, segundo ela entrou no carro e sentou, a mulher sentou do lado dela. Porque Jesus me mandou aqui dizer para a senhora que a morte não é solução. E aí, segundo ela, nessa hora queimou a alma dela. Houve um queimor dentro dela que ela nunca sentira na sua vida. E ela olhou para frente e começou a pensar: mas como que essa mulher sabe que eu ia tirar a minha vida hoje? E a mulher já olhou para ela e falou assim: olha, fica com Deus, eu tenho que descer que o meu ponto é esse. E ela queria saber algo mais daquela mulher. Mas foi lá, entregou a comida ao Valtelô, voltou para casa e falou: ele não aceita ir na igreja, como é que eu faço? O homem era muito ignorante. No outro dia pela manhã tinha círculo de oração na parte da manhã. Ela foi para o círculo de oração. Quando ela chegou lá, segundo ela, nunca viu uma coisa daquela. Todas as irmãs, ao vê-la, veio abraçou-a. Ela nunca sentiu tanto carinho, tanto amor, nem no seio da família. Trouxeram ela para frente, oraram com ela. As irmãs perceberam que ela estava aflita, agoniada, e ela contou que não podia vir para a igreja, e fizeram um apelo para ela. Falou: não, você vem congregar pela manhã até Jesus fazer uma obra. Ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sumiu do coração dela a vontade de tirar a vida e de matar o filhinho. Teve que congregar escondido o marido, porque o marido disse que ia matar as mulheres se entrassem na casa, até que ele ficou sabendo que a mulher era crente. E quando ele ficou sabendo que se elas entrassem em casa, eles matavam. Mas havia uma irmã, segundo ela. Veja o que é o reino de Deus na proporção do que deve ser. Havia uma irmã, segundo ela, velhinha. Ela contando lá aquelas irmãs que usavam, segundo ela, aquela chinelinha. Diz que essa irmã falava: não, eu vou te visitar, irmã Rose. Ela falava: não vai não, porque ele já falou que vai dar uma peia nas irmãs. E eu conheço o Valtelô. Ela falou: não, preocupa não, Jesus me levantou para enfrentar o diabo mesmo. E ela não entendia, falou: mas ela está chamando o Valtelô de diabo? O que é isso? Diz a irmã, já ela contou para mim junto com o pastor, que ela ia para a casa dela, chegava lá junto com o irmão Valtelô, que na época ainda não era o Valtelô, sentava na cadeira e ficava olhando para ele. E ele querendo dar uma peia nela, mas ele analisava os cabelos brancos e naquilo ele detinha. E ela falava para ele: senhor Valtelô, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. Um ano depois, segundo ele, aí ele passa a contar o testemunho, ele estava capinando mandioca, uma voz falou com ele assim: vai à igreja dos crentes. E ele procurou, não achou. Segunda vez: vai à igreja dos crentes. Ele não viu ninguém. Terceira vez, a voz falou: vá, e falou com a voz muito forte: vá à igreja dos crentes. Ele largou a enxada, entrou para dentro e falou: Rose, era uma segunda-feira, ele conta, tem culto na igreja hoje? Ela falou: não. Que dia que tem? Amanhã. Era culto de ensinamento. Ele falou: então amanhã eu vou para a igreja com você. Na terça-feira, ele disse que chegou na igreja. Quando chegou, o porteiro abraçou ele, fez ele sentar. E o pastor ensinou naquela noite, dizendo que só para ele não via ninguém mais, ele via ele e o pastor. De repente, ele levantou a mão cansada de pecar e aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. É isto que eu estou dizendo hoje. Ele é um pastor para a glória de Deus. É isto que eu estou dizendo aos irmãos: viver o reino de Deus na sua intensidade, no que de fato ele é. Nós estamos precisando disso.
Isso faz cosca na sua alma ou você é indiferente nesta situação? Isto custa. Isto custa. Aquelas irmãs estavam lá de manhã, buscando ao Senhor, recebendo graça e com certeza pedindo a Deus: salva, liberta, transforma. Irmãos, olhe para cá, pelo amor de Deus, sai daqui revoltado comigo não, mas que eu estou enfarado, como dizia o brasileiro, o mineiro, ou seja, já enjoado mesmo. E lá bem no norte de Minas, ainda falava outra situação que é pior, mas deixa lá. Eu já estou, irmãos, insatisfeito com esses crentes que, desculpe-me, só tem nome de crente. Só tem nome de crente. Estão dentro do reino de Deus, mas de fato eles não são cristãos. Eles não são crentes. Amado, sai dessa vida. Irmã, saia dessa vida. Irmão, sai dessa vida. Jesus está vindo aí, nós estamos perdendo os últimos instantes nossos, sem fazermos nada. Olha, irmãos, nós estamos precisando aprofundar mesmo as nossas vidas para que Cristo cumpra a sua promessa que Ele nos fez, no que diz respeito a uma obra grande conosco neste lugar. Eu cheguei em Niuri, e quando eu olhei aquele grupinho de irmãos dentro da igreja, lá havia, preste atenção, lá havia, se passar para os irmãos é bom, eu tenho pedido a Deus, isso é bom, eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu não quero me tornar um pregador, contador de história, eu não quero ser um contador de testemunho, mas isso tendo em vista nosso contexto, nossa realidade, ser o ministério do qual fazemos parte, vale a pena dizer aos irmãos. Eu cheguei lá, eu vi aquele grupinho de pessoas. Na verdade, Deus dera graça ao pastor Washington para levar mais pessoas não crentes do que o número de crentes que havia lá dentro. Quando eu cheguei lá dentro, com a palavra que eu tinha para falar naquela noite, que eu estive em oração o Senhor à tarde, e Deus me deu aquela palavra, fiz aquelas anotações para a igreja. Eu olhei aquele grupo de irmãos e eu falei: eu errei na palavra. Aí o tanto de gente que ainda não é crente, e a palavra que Deus me deu foi essa, não tem cabimento não. Esse foi o meu pensamento, mas a palavra não mudou do meu coração. Mas sabe o que é que eu parei para pensar? Quando eu vi aquele número reduzido de pessoas, estava Clones e Niuri juntas, as duas congregações. Deus falou comigo: por que você acha que eu estou mantendo essa porta aberta com esse número de pessoas? Quem é que está dando providência para que aluguel, água, luz e lá aquecedor esteja sendo pago? Quem é que está fazendo isso? Com esse grupinho de pessoas aí dentro. Só que nós estamos tão distantes do reino de Deus que a gente não consegue ver a mão soberana, poderosa do nosso Deus agindo e sustentando essas coisas. Saí de lá com esse pensamento, aí eu preguei, e eu vi pessoas não crentes chorar, mensagem para crente, pessoas não crentes, nem eu entendi aquilo. Quando terminou o culto, as pessoas vieram falar: olha, essa palavra, e glória a Deus, Deus seja louvado. Sei que no outro dia 2 almas aceitou Jesus como Salvador, mas atenção, cheguei em Portimão, vejo lá aquele grupo de pessoas reduzidas. Nós estivemos em Portimão com a congregação do Algarve praticamente cheia. O sentimento volta ao meu coração: por que é que essa porta está aberta? Por que é que está rompendo em meio à crise, em meio à dificuldade, esses solavancos que os países estão sentindo? Por que está acontecendo, irmãos? Tenha certeza, não é a minha mão que está mantendo aberta, é a mão do dono da obra. Isto é uma prova clara, visível, contundente, que Deus tem uma grande obra com o seu povo aqui nesse lugar. Agora eu paro para pensar: porventura não é esta a hora de nós nos prepararmos mais para recebermos a quem Deus vai enviar? Não é hora de nós estarmos plantando, ou seja, fazendo descer mais as nossas raízes? Não é hora de estarmos conhecendo mais o nosso Deus? Não é hora de estarmos sendo mais preparados pelo Senhor para fazermos a sua obra? O que está acontecendo conosco? Parece que nós estamos perdendo tempo. A sensação que nós temos é que os dias estão passando, a nossa força, essa é a sensação que nós temos. Nossas forças diminuem a cada dia.
E essa geração que está vindo aí, ó, nessa sombra nossa, isso não vai dar muito boa coisa não. Olha para cá. Você vai ver alguns gatos pingados que darão excelentes resultados, mas na maioria, não, se nós não melhorarmos as coisas agora. Se nós não tivermos postura, se nós não tomarmos posição, porque essa geração nova que está vendo que tipo de crente que a gente é. Eles estão sendo moldados pelo molde que nós temos. Eles estão aprendendo aquilo que nós ensinamos. Uma geração de crente que não honra a Deus, que não serve a Deus de verdade, que é mais compromissado com as coisas da terra do que com as coisas dos céus. O que essa geração tem para oferecer para a geração que está vindo? Cadê os homens de sacrifício, as mulheres de sacrifício, jovens de sacrifício? Eu disse em Portimão, preocupa-me a ideia das igrejas na atualidade que querem trazer as pessoas à base do mecanismo. Elas vêm para a igreja porque são carnais, e a igreja está mostrando que é carnal. Ela não tem coisa do céu para oferecer, então vai oferecer coisa da terra. Nós estamos alimentando mais o nosso lado terreno do que o nosso lado espiritual. Isso é a grande verdade. Nós passamos mais tempo envolvido com coisas da terra do que com coisas dos céus. E vou ser sincero aos irmãos, quando, e queira Deus que isso aconteça, é uma vitória quando pega alguém que está pensando nas coisas do céu. Preocupa-me, porque eu ouvi o Senhor dizer a mim uma certa vez, falando comigo mesmo sem que usasse alguém, tu vais ser só mais um pastor. Pastores, irmãos, desculpe-me, as carradas, aos aviões por aí, as lotações, por aí, que se deixam levar, que não se posicionam, que às vezes, irmãos, não quer ficar com um grupo menor de pessoas, que não quer ser mal entendido por algumas pessoas. Nós estamos presenciando isto. Poucos de fato nos amam, essa é a grande verdade. Poucos de fato amam um pastor que de fato é um homem de Deus. Algumas amizades que não passam de bajulações, que não passa de querer aproveitar, ter oportunidade, tirar proveito, tirar lado. Não se trata de algo real, genuíno, verdadeiro, que cresce reciprocamente. E algumas pessoas, por isso, se deixam levar. Não se iludam. O quadro da igreja, na atualidade, ele é preocupante. Ele é preocupante. O que tem de crentes, sem saber o que estão fazendo, querendo bater de frente com liderança. Se estabelece uma coisa, eu não concordo, você não tem nada que concordar. Igreja não está na sua mão. Onde é que foi pedido sua opinião? Pelo amor de Jesus, diga para mim. Quando é ou até quando você vai ficar batendo a sua cabeça nessas coisas? Impedindo até o bom andamento da obra do Senhor. Igreja não é a nível de palpite, irmãos, olhe para cá. Igreja não tem essa questão de democracia, de nós chegarmos aqui e falarmos, irmãos, está voto aberto. Vote você. Pelo amor de Deus, para com isto. Igreja tem uma liderança constituída, homens que foram levantados por Deus. Se os tais não honrarem o nome do Senhor, se preocupe não, Deus falará com cada um deles. Deus virá a cada um deles. Preocupe com a sua vida. Tenha à disposição o seu coração para melhor servir dentro do reino. Eu estou preocupado com o quadro da igreja na atualidade. O que tem de pessoas formando opiniões. E aí pergunta, fundamenta que não, eu penso. Isso não é questão de pensar. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Nós não somos regidos por conceitos humanos, ou por pensamento das pessoas, ou por vontades dos indivíduos. Nós somos regidos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Há coisas, irmãos, que às vezes
Até parece que não soa muito bem, mas vamos ver fundamento. Tem um fundamento para isso? Tem. Então, graças a Deus. Vou me meter por quê? Vou dar graças a Deus, que Deus abençoe, que Deus dê vitória. Está embasado na Bíblia. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Qual é a nossa posição? Como é que temos nos portado dentro do reino do Senhor nosso Deus? É preciso saber que tudo custa. É preciso saber que essas coisas, elas custam. E no aspecto que eu quero falar com os irmãos, custa muito o nosso esforço. Queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. Em Mateus, mais um pouquinho para frente, continua no mesmo Evangelho de Jesus. Mateus 11, por favor, versículo de número 12. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Mateus 11 e o versículo de número 12. Deixa eu ler para os irmãos, me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz-nos a palavra de Deus: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Irmãos, há muitos pensamentos sobre essa questão, e eu não quero delinear sobre nenhum deles. Eu quero apresentar aos irmãos o que o próprio contexto sugere para nós, o próprio contexto nos fala, pois os irmãos, ao analisar o contexto anterior, os irmãos perceberão que Jesus fala isto, ou usa esta expressão que nós estamos vendo, tendo em vista a pessoa de João Batista, aquele que fora enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus, para batizá-lo e para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Este João Batista, aquele profeta extraordinário, poderoso, homem cheio do poder de Deus, como nós bem sabemos, os irmãos sabem a história desse homem, ele que não se curvava diante das coisas, agora nesse instante ele está preso, está numa fortaleza, por nome Maqueros, e quando João está preso lá, aprisionado, ele manda discípulos seus ir ter com Jesus, pois os irmãos recordam que ele dissera ao Senhor Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresentou seguramente: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora ele envia discípulos a Jesus, e mandam perguntar a Jesus: Senhor, és tu o que havia de vir? Ou nós havemos de esperar outro? E a Bíblia diz que Jesus começa a curar, Jesus começa a fazer alguns milagres, maravilhas, e Jesus dá uma palavra para quem vieram, e diz-lhes: volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Conte isto para João. E eles foram contar para João. E é claro que, mediante esta declaração dos discípulos: olha, nós vimos, presenciamos o Senhor curar, o Senhor fazer coisas maravilhosas, e Ele nos mandou te dizer isto. Foi a resposta necessária para João, que estava na prisão. Aquilo serviu de alento, de fortalecimento para a fé dele, porque o homem era um gigante, irmãos, espiritual. Mas diante daquela dificuldade, ele envia seus discípulos para saber: és tu mesmo o que havemos de esperar, o que havia de vir, ou devemos esperar outro? Veja se não há esse momento na nossa vida. Veja se de quando em vez não aparece isso com você. No domingo você está um leão, não é? Você é um guerreiro valoroso. Você se sente com aquela lança do sangar, é do sangar mesmo na mão, não é? Que não tem quem chegue perto de você. Você é um bravo guerreiro. Mas no meio da semana, você está precisando que alguém chegue lá e fale: homem, mulher, levanta, ergue a sua cabeça. Deus te usou poderosamente no domingo. Lembre da graça, do poder, da presença de Deus na sua vida. Levante a sua cabeça.
É que eu não sabia, no domingo eu estava encorajado, mas eu não sabia que essa semana eu encararia isso. O reino de Deus, a gente se apodera dele com esforço. É isso que o texto quer dizer. João estava se esforçando. Amados, para não negarmos a nossa fé, nós precisamos esforçar. Tem que haver esforço. Vai dizer para mim que renunciar não é esforço da nossa parte? Quando às vezes, irmãos, você está orando, quando você podia estar dormindo, não é um esforço da sua parte. Sua alma pede, e o corpo diz não, está debilitado. Você se sente frágil, porque nós somos seres humanos. E você dobra joelho, ou que seja hora sentado, não sei, mas você vai falar com o Senhor. Mediante a graça, esforço, você se sente se erguendo acima do que é humano, do que é natural. Porque você mesmo já tinha dito para a sua alma, hoje eu não dou conta, não adianta. Mas impelido pelo Espírito de Deus, você ousou levantar, você ousou dobrar os joelhos, você ousou abrir a sua boca e falar: Pai Celestial, estou na tua presença, frágil, pequeno, limitado, mas em busca da tua face. E logo você viu as suas forças renovarem, palavras virem espontaneamente nos seus lábios, seu coração se alegrou, sua vida foi renovada, e você saiu de lá fortalecido. O entendimento é que o seu esforço te fez erguer acima do que é humano, do que se espera, porque na verdade, irmãos, há momentos que o que espera de nós é que nós paremos, é que a gente cruze os braços. Olhe para João preso. Pense sobre aquele homem que viveu a sua vida pelo reino. Agora ele está preso. E ele vai perder a sua cabeça a qualquer momento. E Jesus está dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Foram ver pessoas bem vestidas? Esses estão nos palácios. Aí Jesus começa a mostrar a natureza da missão de João Batista. Jesus começa a mostrar quem ele era, por que ele viera, e o peso da sua vida ministerial. Não há, irmãos, não há como vivermos o reino de Deus sem esforço da nossa parte. Todo preço, ele já foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Mas o resto das aflições de Cristo importa que vivamos. É necessário que nós tenhamos as marcas do Evangelho na nossa vida. É necessário, irmãos, irmãs, para se viver o reino de Deus como ele é proposto na Bíblia, é necessário que gastemos a nossa vida neste reino. Se você tiver medo, quiser poupar demais a sua vida, você não conhecerá o reino de Deus como você pode conhecer. Céu não se abrirá para a sua vida como ele poderá abrir, se você ousar gastar um pouco mais da sua vida no reino do Senhor. O fato de nós não nos harmonizarmos com o sistema deste mundo, com esta geração, com esta sociedade anticristã, que não respeita os valores e os princípios bíblicos, éticos, significa dizer, amado irmão, amada irmã, que é se sentir como um peixe fora d'água. Nós estamos na contramão deste mundo, desta sociedade, desse sistema político distante de Deus. E Deus não tem a igreja para trazer a esta terra uma visão religio-política. Deus tem a igreja a esta terra para apresentar a vontade do Criador que criou os céus e a terra. É para isto que Deus tem a sua vida. Para isto que Deus tem a minha vida, é para isto que Deus tem a nossa vida. É nós que decidimos. Há pouco eu disse aos irmãos que nós valorizamos e devemos valorizar, que nós vivemos admirando
os que por Deus foram poderosamente usados, devemos admirar. Mas vamos sair da área da admiração. Vamos entender que Deus pode fazer de novo através da nossa vida. Que Deus me dê graça para levar esta igreja ao entendimento de que Deus tem mais conosco. De que Deus espera mais de nós. Talvez nesta noite você me ache até um pouco maluco. Sem problema. Contanto que essa palavra atinja pelo menos um aqui. Contanto que essa palavra inflame pelo menos um aqui. Olha, Deus usou Billy Graham como usou, porque o princípio da sua história, a partir de onde conhecemos porque ele estivera de joelho dobrado, quando criança, no lugar que orava John Wesley. E a oração do pequenino era: Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo. Atitudes, posição, posicionamento. Amados, o fato de Deus usar-me, usar-te, usar-nos, isto é por demais maravilhoso. Isso é grandioso, não há como descrevermos isso. A beleza total será quando lá chegarmos, quando lá estivermos. Aleluia. Então, irmãos, eu percebo que se nós não empreendermos esforço, se não houver ousadia, se não houver renúncia, se nós não tivermos disposição para contrariarmos a vontade do adversário. Olha, eu estava lendo um livro de um certo pastor dos Estados Unidos. Que livro, hein, irmãos? Deus seja louvado pela vida daquele homem. E ele estava dizendo o seguinte, que todas as vezes que um cristão ele se posiciona contra o inferno, o diabo levanta a carranca. E é uma verdade. Eu já disse aos irmãos que quando representamos uma ameaça ao inferno, o diabo retalia. Em nenhum momento conclamo a igreja a ser exagerados, desafiar o diabo, viver o que alguns aparentemente evangélicos estão vivendo por aí. Mas eu quero levar a igreja ao entendimento de que o reino de Deus é mais do que nós estamos acostumados. Nós estamos distorcendo a visão do reino. Pelo fato de que não queremos que algo nos custe, então nós estamos acostumados com as poucas conquistas e com pouco avanço. Deus quer que a gente avance mais. Deus quer que nós atinjamos os pontos mais distantes, porque a mão dele é soberana e poderosa e poderá nos fazer atingir para a glória do seu maravilhoso nome. E eu não tenho como me esquivar de uma verdade. Para esta questão, Deus está contando com cada lar, com cada família, sem nenhuma exclusa ou excluída. Deus está contando com cada jovem, adolescente, criança, pregador, ensinador, cantor. Deus está contando com todos nós. Eu não consigo dizer o porquê, mas Ele dá-nos uma oportunidade. Ele nos chamou para esta hora e Ele está dizendo o que quer que façamos, irmãos. Desde os primórdios, nós vamos perceber que para se fazer algo para Deus custou. E Deus não esconde isto de ninguém. Entenda-me, por favor. Eu não estou dizendo que a obra é feita na força do braço, mas eu não ouso dizer aos irmãos que as coisas de Deus são alcançadas no estalar do dedo. É necessário aprofundarmos raízes. É necessário conhecermos ao Senhor. É necessário sermos revestidos da força do seu poder. É necessário calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. É necessário o escudo da fé. É necessário o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e a espada do Espírito. É necessário ser preparados. E não há outro caminho, meus irmãos, senão o caminho deste processo
que nos custa, que tem que haver esforço. Não sonhemos com este evangelho barato. Não sonhemos com este evangelho que tem as bases diluídas há muito tempo, mas sonhemos com o evangelho de Jesus, sonhemos com o evangelho da cruz, sonhemos com o evangelho que, para que ele fosse real, o nosso amado mestre teve que subir naquela cruz e se entregar por nós. Sonhemos com este evangelho. Ousemos a crer na eficácia desse evangelho. Ousemos a crer no poder que emana do Cristo ressuscitado. Aleluia, glórias ao seu maravilhoso nome. Queira Deus, oure managai, devassou de omenecai, xaracandalamarrai. Queira Deus, que Deus levante entre nós aleluia, aleluia, para sempre seja bendito o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu fazer a última observação. As horas já nos manda parar. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Não sonhe com este evangelho que não nos leva ao entendimento de que é necessário dizermos não para nós, para a nossa vontade, para a vontade da carne que quer ter atitude. Não sonhe com esse evangelho, mas alimente a sua alma com o evangelho de Jesus. Aleluia. Isso é importante que faça distinção, viu, irmãos? Porque no versículo onde está baseado o tema para a nossa festividade, Filipenses 1:27, Paulo está dizendo: retendes a verdade do evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho completo, original, sem mistura, simples, eficaz, absoluto, o evangelho que resolve a vida do ser humano, o evangelho que põe ordem na nossa vida, aleluia, o evangelho que restaura, o evangelho que levanta, ergue, habilita pessoas, constitui, estabelece. Este evangelho, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Este evangelho, ele opõe-se frontalmente ao propósito do adversário nesta última hora. Deus quer que nós o vivamos. Acordemos para isto, meus irmãos. Acordemos para isto em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a igreja que está aqui nesta noite. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. As horas não nos permitem avançar mais. Graças a Deus.